E aí pessoal, beleza? Bom, antes da gente começar o vídeo, vamos para alguns avisos. Primeiro aviso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se não deixou o like, deixa o like. Senta numa cadeira confortável, pega seu caderno de anotação, sua caneta e bora anotar as coisas. Mas, antes de ir pro vídeo, esse é o nosso último vídeo de aula nova, tá bom? Então amanhã a gente ainda tem mais um vídeo, mas esse é o nosso último vídeo de aula, pessoal. Então isso significa que semana que vem todos estarão de férias, certo? Errado. O que vai acontecer agora, molecada? Essa é a última semana de conteúdo, então esse é o nosso último vídeo. Para quem ficou de recuperação, ainda restarão essas 2 semanas para você fazer recuperação. E o que eu farei, não significa que os outros professores farão, o que eu farei. E aqui eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer, porque se você me mandar mensagem perguntando, eu não vou responder, porque já está respondido aqui, beleza? Então você tem que prestar atenção no que eu vou falar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma prova para vocês com 5 perguntas por bimestre, tá bom? Então serão 20 perguntas a prova. Vocês deverão buscar essa prova na secretaria da escola, tá bom? Então os alunos que ficaram de recuperação, a coordenação entrará em contato, beleza? A coordenação vai entrar em contato com os alunos de recuperação. Além disso, vocês têm acesso ao Unimestre, onde vocês conseguem ver a nota de vocês. Acredito que ainda não está disponibilizado, mas daqui a pouco vai abrir para vocês. Então, pessoal, não adianta vir me perguntar se você está de recuperação ou se você não está de recuperação. Se a coordenação não entrou em contato com você, significa que você não está de recuperação. Mas mesmo assim, se você ainda quer garantir, olhe no Unimestre, beleza? Então, eu vou fazer uma prova com 20 questões, 5 por bimestre. Se você está de recuperação, você deve entregar essa prova feita até o dia 15 de dezembro. Beleza? Então, até o dia 15 de dezembro, você tem o direito de me entregar essa prova. Depois do dia 15 de dezembro, você não tem mais o direito de entregar a prova, porque eu preciso corrigir essa prova para conseguir lançar a nota de vocês antes do ano acabar. Beleza? Então, atente-se ao prazo. Se você não me entregar, você não tem nota de recuperação. Se você não tem nota de recuperação, você não atinge a média necessária do ano. Se você não atinge a média necessária do ano, o que acontece? Você precisa fazer esse ano de novo. Beleza? Eu não quero que isso aconteça com ninguém. Mas eu exijo os prazos, tá bom? Eu não reabro listas de exercícios. A gente está há 1 ano fazendo aula online quase, e ainda tem aluno que às vezes me pergunta se eu vou reabrir a lista. Não, eu não reabro a lista. A gente tem prazo, pessoal. Os prazos devem ser cumpridos. Então eu vou abrir o calendário aqui para a gente ver os dias certinhos, para você anotar no seu caderno aí, caso você esteja com medo de estar em recuperação, para prestar atenção. Essa aula aqui que vocês estão assistindo foi lançada no dia 30 de novembro, certo? Dia 30 de novembro é o dia dessa aula aqui, tá bom? No dia 1º de dezembro ainda tem uma videoaula, que é a videoaula de correção de exercícios, tá bom? Que é amanhã. Já na quarta, quinta e sexta-feira serão os dias que eu farei essa prova de recuperação e vou enviar para a escola, beleza? Então, provavelmente nesses dias 2, 3 e 4 de dezembro, a escola vai entrar em contato com você caso você esteja de recuperação. Caso você queira, já pode buscar a prova lá, tá bom? Porque a prova provavelmente já vai estar lá, beleza? Aí, contando do dia 7 até o dia 15, são os dias que você tem para fazer essa prova. Aí você vai falar assim, pô professor, mas eu tô com dúvida. Eu não posso fazer, não vou ter tempo de assistir todos os vídeos para fazer essa prova. Tudo bem, eu concordo com você, que não... Na verdade, você até tem tempo, né? Porque você teve 1 ano inteiro para fazer isso, mas, de forma geral, você vai poder entrar em contato comigo em uma live que eu vou fazer de recuperação. Mas aí, o dia dessa live, a gente vai acertar melhor aí, e eu aviso vocês no grupo Volta às Aulas, beleza? Então, do dia 7 ao dia 15 é o prazo que vocês têm mais formal aí para me entregar essa recuperação. Passou do dia 15, acabou. Tá bom? Aí a gente só se vê ano que vem. Espero que vocês tenham entendido esse recado, que é muito importante, pessoal. Ele é muito importante, tá bom? Caso você não esteja de recuperação, mas você queira fazer essa prova, tá? Para relembrar alguma coisa ou para estudar, não tem problema.
Me manda, faz a prova, busca a prova lá na escola, entrega a prova, eu vou corrigir, te mando a nota depois, não tem problema nenhum, tá? Caso você queira, você tem esse direito de estudar mais, caso você queira, tá bom? Então não tem problema. Mas para quem está de recuperação, eu não vou falar que é obrigatório, porque ninguém é obrigado a nada, né? Mas eu indico fortemente que você faça, beleza? Então já chega de enrolação, bora lá pro vídeo de hoje. Você já pegou poliomielite, sarampo, tuberculose, varíola? Acho que não, né, pessoal? Porque essas doenças elas foram erradicadas no nosso país, ou seja, elas não existem mais. Por que essas doenças não existem mais ou foram erradicadas do nosso país? Por causa de uma coisa chamada vacina. A vacina, pessoal, ela não é um remédio. A vacina, ela é uma forma de se proteger para não contrair uma doença. Um remédio é uma coisa que você toma quando você já pegou a doença. A vacina você toma antes de pegar, para você não pegar a doença. Então, sabe, por exemplo, aquelas luvas que você pega para encostar em uma coisa quente? Isso é a vacina. Você se protege para não encostar em algo quente. Depois que você queimou a mão, você vai e passa uma pomada para queimadura. Isso é um remédio, beleza? Então são coisas diferentes. Vacina é antes de você ficar doente. Remédio é depois que você ficou doente. Mas por que então a gente está falando sobre a vacina do coronavírus e tudo mais? Bom, a gente pode vacinar algumas pessoas que não pegaram a doença ainda e vacinar aquelas pessoas que já pegaram para que, caso a doença possa ser pega novamente, você não se contagie, não se contamine novamente. Tá bom? Mas vamos aos poucos conversar sobre o coronavírus daqui a pouco. Bom, o que é a vacina? Como a vacina atua? Eu vou simplificar bastante, tá? Caso seu pai, sua tia, sua avó, sua mãe seja médico, por favor, eu estou simplificando bastante aqui. O que acontece? O nosso corpo, pessoal, ele é um organismo muito inteligente. Ele aprende muito rapidamente a como lidar com determinadas situações. Mas quando vem um vírus novo, uma bactéria, um agente patológico, o que é um agente patológico? Um agente que pode fazer mal para a gente, um agente novo, tá? O nosso corpo ainda não sabe lidar com isso. E o que acontece? O nosso corpo ele fica meio confuso e dá tempo da doença nos atingir. Então, quando você toma contato com um vírus novo, por exemplo, o seu corpo, esse vírus consegue se propagar no seu corpo e fazer o que ele vai fazer mal para a gente. Até que o nosso corpo aprenda a lidar com esse vírus e consiga retirar esse vírus da gente. Obviamente, se não for um vírus fatal, né? E aí, beleza, você se curou dessa doença. O seu corpo, a partir dos glóbulos brancos, a partir dos anticorpos, fez com que você se defendesse desse vírus, dessa bactéria, desse agente patológico. Só que o que vai acontecer quando esse mesmo vírus tentar entrar em contato com você? Você já vai ter aprendido, o seu corpo, né? Já vai ter aprendido a como lidar com esses caras. E ele não vai mais sofrer aquilo. O vírus pode entrar no seu corpo, mas rapidamente você vai se curar. É como se fosse um ensaio para determinada coisa. Então, às vezes você vai fazer uma dança, você ensaia para você não errar. Então, no ensaio você erra, você cai, você volta, você faz de novo, e de novo, de novo, de novo, de novo. A hora que você aprendeu, você está ensaiado e você não erra mais, você vai para o show, né, para a apresentação, onde lá você faz tudo certo. Assim a gente espera, né? O nosso corpo é a mesma coisa. A primeira infecção é como se fosse um ensaio, beleza? E aí o seu corpo está aprendendo a lidar. Depois o seu corpo aprendeu a lidar, acabou. O seu corpo não se infecta mais. Mas e a gripe? A gripe infecta a gente todo ano. Isso aí que você está falando, então, não funciona. Acontece, pessoal, que alguns vírus têm uma capacidade de mutação. O que é mutação? Vamos entender mutação como se fosse uma atualização do vírus. Sabe quando você tem que baixar o aplicativo de novo porque ele recebeu uma atualização? É mais ou menos isso no vírus. E aí o que acontece? Existem partes novas no vírus que o nosso corpo ainda não sabe lidar. E aí a gente se infecta de novo. Então alguns vírus têm uma capacidade muito grande de mutar, de atualizar. E aí a gente precisa a todo momento se infectar com ele para aprender a lidar. Bom, mas você não falou o que é a vacina. A vacina, pessoal, nada mais é que injetar em você um vírus que você ainda não teve contato para te fortalecer, para fazer aquele ensaio de forma artificial. Bom, mas calma aí.
Então é mais fácil eu me contagiar com a doença, porque eu não preciso ir no posto de saúde, não preciso ficar levando agulhada. Eu pego a doença, meu corpo aprende a lidar e beleza. Tá, mas você pode morrer com isso, porque você está levando contato com o vírus real. Na vacina, existem várias formas de vacina. Tem o vírus morto, tem o vírus enfraquecido, tem várias formas de vacina. Mas de forma geral, o vírus ele está mais fraco, tá bom? Quando você injeta na vacina. É como se fosse uma pimenta que você cortou vários pedacinhos e aí você come aquela pimenta bem picadinha no meio de um monte de comida. Se você vai dar uma mordida na pimenta, você explode de ardido, né? Então, você pega um pedacinho da pimenta e separa ela em vários pedacinhos da comida para você conseguir comer. E aí você come de boa, sente um pouquinho só do ardor da pimenta. Já se você der a mordidona, né, eu já falei o que acontece. Então é mais ou menos isso que a vacina faz. Ela te dá doses do vírus, ou seja lá do que for, do agente patológico, sutis, fracas, só para o seu corpo falar assim, esse é o vírus? Esse é o cara que eu tenho que combater? Tá, vamos estudar ele aqui, beleza, estudou, seu corpo aprendeu. É por isso que algumas vacinas a gente fala que dão reação, tá? Você tem a reação, você fica com febre, porque você fica um pouquinho doente. Seu corpo precisa aprender a lidar com esse vírus. Mas como é enviado um vírus fraco, o seu corpo não tem muito problema em lidar com isso. Ele lida com isso de forma rápida e fácil. Mas como que surgiu a vacina? Tinha uma doença há muito tempo, tipo 1400, 1300, chamada de varíola. A varíola é uma doença que gera umas inflamações, umas feridas muito grandes na pele. Parece que a pessoa está cheia de espinha, mas é um negócio bem feio. Essa varíola, ela matava muitas pessoas nesses anos aí todos. E existia uma técnica que os chineses, lá perto de 1500, 1300, já sabiam, que era você pegar a casca dessa ferida, raspar, né, moer ela e aspirar essa casca dessa ferida, fazia você se proteger da doença. Isso, pessoal, é o primeiro passo da vacina, porque a casca da ferida contém um pouco de vírus, mas já são vírus mortos, tá bom? Então, essa era a vacina, mas ainda não era muito, vamos dizer assim, formal isso, mas já é o começo, tá bom? Lá perto de 1790, 1780, um médico chamado de Edward Jenner percebeu uma coisa. As vacas contraíam a varíola, ficavam com as feridas, mas elas não morriam e não tinham sintomas, exceto as feridas. Tá bom? Então as vacas contraíam a varíola, mas não tinham a doença da varíola, beleza? E ele percebeu que as mulheres que cuidavam das vacas, que tiravam leite da vaca, que limpavam a vaca, pegavam a doença de uma forma muito mais fraca, não morriam por causa da doença e tinham sintomas bem mais leves da doença. Então o que ele começou a perceber? Ele começou a perceber que havia alguma coisa no contato com as vacas que ajudava aquelas mulheres que cuidavam das vacas a não ficar tão doentes. O que ele fez então? Ele pegou o pus de uma das feridas dessas mulheres, retirou com uma seringa e injetou num moleque de 8 anos, certo? O moleque nunca tinha tido varíola. E aí o que aconteceu? Ele começou a ter sintomas da varíola, mas de forma bem amena, bem fraca. Ele teve febre, ficou meio ruinzinho por uns dias, mas logo sarou. Não ficou com as feridas pela pele, não ficou com vários sintomas. Ficou com febre, alguma coisinha assim. E depois ele pegou o vírus da varíola e injetou no menino. O menino não teve mais problema. Então o que o cara fez? O cara pegou o pus da ferida, tirou e injetou no menino. Quando ele fez isso, ele pegou um vírus da varíola que estava na mulher, mas a mulher já tinha anticorpos que ela pegou da vaca, sem mesmo saber. Então, quando ela tinha contato com o leite da vaca, quando ela tinha contato com as feridas da vaca, ela já estava pegando anticorpos para ela. Quando o cara pegou e injetou o pus na criança, a criança recebeu esses anticorpos, recebeu o vírus, mas junto com o vírus, recebeu anticorpos e recebeu o vírus já meio fraco, né? E aí o corpo da criança aprendeu a lidar, tá bom? De forma bem mais simples com isso. E aí começou-se a criar a ideia da vacina. Por quê? Porque vaquina
em latim, significa vaca. E aí você tira esse E do final, tira um C, vira vacina, certo? Então a vacina é isso, é você injetar um vírus enfraquecido numa pessoa, o corpo dessa pessoa aprende a lidar com esse vírus e quando ela pega realmente o vírus, ela já sabe como lidar. A vacina, pessoal, gera uma barreira social para a doença prosseguir. Doenças contagiosas que passam de pessoas para pessoas, como por exemplo o Covid-19, geram um problema social, geram gasto, geram morte, geram tristeza, enfim, geram muita coisa ruim para a sociedade. Quando você vacina as pessoas, você cria uma barreira e essa doença ela não consegue progredir, tá bom? Porque as pessoas não pegam mais essa doença. E logo, todo mundo ou está vacinado ou já pegou a doença e aí essa doença para de ser um problema, tá bom? No caso de doenças muito sérias, você deve vacinar todo mundo. O problema é que tem um movimento chamado de movimento anti-vacina. O que é esse movimento? Por algum motivo bizarro, que eu não sei qual, algumas pessoas dizem que a vacina é ruim, que a vacina faz mal. Um dos argumentos dessas pessoas é que quando você toma a vacina, você deixa de fazer o seu corpo fazer o trabalho dele. Você deixa de dar ao seu corpo a força necessária para aprender a combater o vírus. É como se você fizesse um cheat, sabe, no jogo que você está cheatado. É como se você usasse uma trapaça para aprender a combater o vírus. Só que quando você não usa essa trapaça, pessoas morrem por causa disso. Muitas vezes esses vírus nunca teriam contato com o ser humano caso não fosse a sociedade, como por exemplo o Covid-19. Então, às vezes, o nosso corpo nunca vai aprender a combater esse vírus, que é o caso do HIV, o vírus da AIDS. Tá? Não existe cura para AIDS, não existe vacina, o nosso corpo não sabe como lidar, e aí você vai deixar as pessoas morrerem? Outro argumento que essas pessoas dão é que as vacinas fazem mais mal do que bem. Bom, basta você olhar os casos de varíola, por exemplo, que depois dessa vacina que eu falei para vocês, sumiram da Terra. O último caso de varíola registrado no Brasil foi em 1989, o ano que eu nasci. Depois disso você não tem mais registro de varíola. Bom, a vacina fez mal? Eu não entendo essas pessoas. A vacina, pessoal, ela é uma forma de você fazer o que o seu corpo ia fazer antes do seu corpo precisar pegar a doença. O seu corpo já ia fazer isso. Você só faz um aquecimento para o seu corpo. A gente tem 4 doenças que foram erradicadas, sumiram, mas que podem voltar por causa desse movimento antivacina. O sarampo, a poliomielite, a difteria e a rubéola. São doenças que foram erradicadas, mas o sarampo em 2018 voltou a ter casos. Outras doenças voltaram a ter casos. E aí, por que essas pessoas pegam essas doenças? Porque as crianças não são vacinadas. Se você vacina todas as pessoas, você tira o vírus de circulação das pessoas. Mas não é por isso que você não precisa mais vacinar, porque alguns vírus ficam em animais, né? Então, por exemplo, o Covid-19 ele fica nos cachorros. Você não consegue vacinar todos os cachorros, todos os seres humanos, todos os gatos, todos os animais. Não dá. Então você vacina os humanos. Vacinando os humanos, você faz com que esse vírus não circule mais nos humanos, tá bom? E aí você diminui a chance das pessoas contraírem essa doença. Mas se você começa a ter muitas pessoas que não tomam vacina, essas pessoas podem entrar em contato com um cachorro que está, como por exemplo o Covid-19, e aí ele pega essa doença. E aí o meu filho, por exemplo, que ainda não deu tempo de ser vacinado, entra em contato com essa pessoa e pega o Covid-19. Pessoas que ainda não foram vacinadas pegam o Covid-19. Então é um problema geral essa onda de não vacina, de anti-vacina. Não dá para entender por que as pessoas não querem que você tome vacina. Surgem muitas notícias de quando foi dada uma vacina, a pessoa morreu por causa da vacina, a pessoa passou mal por causa da vacina. Mas as pessoas não vão lá pesquisar. Tipo, você tomou vacina e depois ficou ruim por outra coisa e morreu de ataque cardíaco, as pessoas falam, foi a vacina que fez mal. Sabe, a gente tem que investigar as coisas antes. As vacinas são feitas de forma muito séria, assim como eu falei dos remédios na aula anterior. Você demora 10 anos para fazer uma vacina. Tá todo mundo correndo por causa da Covid-19, da vacina da Covid-19, porque é uma doença que está assustando todo mundo. Mas geralmente não demora só isso.
Demora muito mais tempo. E a vacina só vai ser colocada em prática quando ela for segura. Isso significa que você pode ter um caso de alguém que passou mal por causa da vacina? Pode ter um caso de alguém que passa mal por causa da vacina, porque o organismo do ser humano é muito complexo. Mas, no geral, se a vacina for atestada e se ela for liberada, ela vai fazer bem para boa parte da população. Então você deve se vacinar. Tome vacina, beleza? Porque ela vai te proteger, vai proteger as pessoas que você gosta e vai proteger as pessoas que você nem conhece de doenças e de tristeza, beleza? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido a aula, tenha aproveitado essa aula. E essa foi a nossa última aula de conteúdo. Então esse foi o nosso último contato no ano sobre conteúdo novo, beleza? Então a gente se vê aí amanhã, mas no olhar mesmo, muito provavelmente só o ano que vem. Então eu espero que vocês tenham um ótimo ano. Foi tudo muito diferente esse ano, mas eu gostei de fazer as videoaulas. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir as videoaulas, porque eu sempre preparo elas com muito carinho e muita dedicação, tá bom? Aprendi muito esse ano a gravar, editar vídeo, fazer roteiro. Espero que vocês tenham aprendido um pouco de ciências comigo também. Então um forte abraço, bom Natal, bom Ano Novo, coma, se divirta e principalmente descanse. Descanse a sua cabeça, descanse o seu corpo, brinque, corra, jogue bola, tudo tomando muito cuidado com o coronavírus, tá bom? Caso você esteja de recuperação, nós nos vemos ainda em uma live de recuperação, beleza? Então um forte abraço e até o ano que vem. Valeu!